podcast Papo Reto, podcast iniciado pela professora Carol, da oficina multidisciplinar, e por nós, alunos do segundo ano do ensino médio do IE. Eu me chamo Letícia França. Meu nome é Lucas e a gente está hoje, já que é o primeiro episódio, com a convidada ilustre, a dona da nossa escola, diretora, que iniciou tudo isso aqui. Pode se apresentar? Olá pessoal, é um prazer, viu, meninos, estar aqui nesse podcast Papo Reto. Eu acho que é um grande privilégio, é um marco para o IEP, né? Carol, essa professora que vem sempre diversificando, e foi uma turma inovadora, né? Uma turma que criou coragem para algo novo. Então isso para mim assim, é fundamental. Meu nome é Fernanda Rincon, né? A maioria já conhece, né? Estou aqui para ser entrevistada por vocês e é uma honra estar aqui com vocês. Bom, como hoje nós vamos ter início ao nosso podcast, nada mais justo do que começar te perguntando, Fernanda, como foi o início de tudo? Como você pensou em criar a escola? Como foi o início do processo criativo para a criação e etc? Bom, todos, né, já sabem que eu era funcionária municipal, cursada de coordenação pedagógica, mas já tinha trabalhado, né, em faculdade, já tinha trabalhado como professora também. E aí, dado momento, eu estava trabalhando no município como coordenadora e trabalhando em uma outra escola particular, que era a Escola Renovação, como coordenadora pedagógica. E aí, a gente sentia necessidade, tinha escola até o quinto ano lá, infantil e até o quinto ano, tinha uma outra escola de sexto ao nono e uma outra escola também de infantil e fundo de 1. Eram 3 escolas particulares na cidade. Mas a gente sentia necessidade de ter uma escola mais focada aí no ensino fundamental 2. E aí eu pensei, falei, não, vamos ver, né, como a gente pode fazer esse trabalho. Os pais me procuraram, na época do quinto ano, e falaram, Sr. Fernanda, por que você não junta aí com um Carlão, com uma equipe, monta uma escola, vamos dar prosseguimento a esses meninos, porque a gente não tem interesse de mantê-los aqui, mas também para ir para fora é mais complicado e tal. Eu falei, ai meu Deus, será? Aí fui pensando na ideia, né, falei, vamos ver uma área, então o hotel tinha essa área vazia aqui, essa área que nós estamos, né, ao lado do espaço mesmo do hotel, e meu sogro também tinha vontade, né, de fazer algo voltado para a educação aqui, porque a área é muito grande. E eu falei, por que não a gente iniciar, né, com o sexto ao nono e ver como é que vai funcionar. Só que qual era o desafio daquele momento? Eu tinha uma turma de quinto ano e provavelmente todos migrariam para a escola, mas e o sétimo, e o oitavo, o nono, né, porque eu falei, não vou montar uma escola para uma série só, não vai dar certo. Então nós fomos buscar os recursos necessários, fazer toda a parte de documentação, buscar a questão dos projetos mesmo, né, de obras, de construção. Então nós contamos o apoio com o irmão de Carlão, né, que é engenheiro também, pegou um pouco desses dons aí do pai de Carlão, dessa área de engenharia, também era arquiteto, enfim. E ele montou esse projeto e a gente partiu para a ação, um pouco com recurso próprio e um pouco com financiamento. Na época tinha ainda, né, o BNDES, e a gente conseguiu aí montar. Tá? Uma outra pergunta. Quanto tempo demorou desde que surgiu essa ideia para realmente começar a funcionar a escola? A ideia surgiu em 2011, tipo meados de 2011. Em setembro a gente já estava viabilizando a obra e inauguramos no dia 11 de fevereiro de 2012. Foi o primeiro dia letivo da escola, então assim, foi questão de 6 meses para construir, mobiliar, fazer tudo. Pouco menos de 6 meses, foi muito rápido. Aqui no hotel, nessa área que você disse que era vazia, como é que era? Era algum prédio ou era realmente vazio? Não, esse pedaço aqui era vazio, e onde funcionam essas turmas aqui de baixo, né, de sexto ao nono, que hoje funciona ainda como sexto ao nono, eram apartamentos que estavam inativados, né, não estavam sendo utilizados no hotel. E aí nós fizemos o isolamento do corredor que dá acesso ao salão de café, então tem os apartamentos virados para a piscina do hotel, e essa parte foi isolada, onde nós fizemos, onde é hoje a sala de professores, foi a primeira biblioteca, e depois ficou sexto, sétimo, oitavo e nono. Só que o desafio, o sexto ano eu comecei com 23 alunos, porém nas outras turmas eu consegui 15, nos outros 8 e 7 alunos. Então funcionamos com turma de 7 alunos, era assim, quase uma aula particular. Mas deu muito fruto, deu muito resultado, porque eu acho que eles conseguiram aprender mais ainda. E não tinha o pátio era coberto, a frente era diferente, mas não tinha nada que não dá de cima ainda não. É a parte de cantina, de secretaria. A gente mudou um pouquinho a estrutura, mas manteve essa construção mesmo, né, de banheiros e tal. Mas era só essa parte de baixo mesmo. Eu me lembro bem também que
realmente estava aberto primeiro do sexto ao nono. Mas e aí, quais foram as turmas que abriram depois? Porque eu me lembro de ter o ensino médio e depois o fundamental. Aí o que aconteceu? Nesse primeiro ano foi muito bacana, foi um ano assim que eu pude escolher a equipe a dedo. A gente conseguia trabalhar assim muito focado, a gente conseguia fazer vários projetos, porque como eram menos alunos, então a gente conseguia realmente atingir uma aprendizagem assim, bem grande. E aí, quando foi chegando mais ao final do ano, os próprios alunos do nono, os pais procuraram, não, agora a gente quer continuar aqui. E aí sim foi que começou o grande desafio, porque no Prado nunca tinha aberto alguma escola de ensino médio, porque só tinha na região, em Teixeira e em Camaraju. E aí já começou a confusão, porque a parte da documentação toda era vista em Teixeira, mas para abrir o ensino médio, a gente saiu do setor regional e tinha que resolver tudo diretamente em Salvador com o Conselho Estadual de Educação. Então eu tive que ir a Salvador, levar esses documentos, levar coisas de projetos, então assim, foi bem trabalhoso para atualizar o funcionamento, né, do ensino médio, mas nós conseguimos. E aí foi muito bom. Aí vai também obra em tempo recorde, né? Falei, onde é que eu vou botar o ensino médio? Vamos usar, porque tanto estava ocioso o espaço do hotel embaixo quanto em cima. Então tinha todo o pavilhão que pega esse pedaço todo aqui. Então eu abri onde é hoje, né, o primeiro ano do ensino médio e uma parte, metade de onde é a biblioteca hoje. Nós abrimos como uma sala de arte, de convivência, de biblioteca. Aí a sala dos professores migrou para onde é hoje e uma sala de aula ali onde foi o primeiro ano. E aí a cada ano eu fui fazendo isso. Só que em 2013, né, que foi onde entrou o primeiro ano do ensino médio, a minha amiga dona da renovação resolveu fechar o segmento que funcionava pela manhã, que era o segmento de segundo ao quinto, porque o esposo dela já havia falecido, ela já tinha ido embora morar em Belo Horizonte, ela não tinha mais interesse em cuidar dessa parte, ela queria ficar mesmo focada mais no infantil, no segmento menor, né, infantil até o primeiro ano. E aí, ao mesmo tempo que eu abri o primeiro ano do ensino médio, nesse andar superior, fiz a rampa de acesso, tudo direitinho, eu abri o segundo ao quinto. Então eu passei a funcionar no ensino fundamental 2 pela manhã e mais o primeiro ano médio, já começando com essas aulas. Então foi primeiro o ensino médio do que o infantil ainda, o segundo? Sim, eu fiz o primeiro ano e aí depois fui colocando o segundo ano e depois que veio a possibilidade de comprar lá outra escola. Que eu comprei, fiquei ainda funcionando o ensino médio infantil lá. Funcionou quanto tempo lá? Funcionou 4 anos. E aí depois que nesses 4 anos foi um acordo feito para pagar tudo, para pagar o mobiliário, para comprar a gente chama de a luva da empresa. A luva é o nome da empresa. Porque às vezes as pessoas acham que a empresa é só o que você tem de capital físico, material. Mas não, o capital intelectual, a produção feita, então tem uma luva, tem um valor da empresa em si. Então eu comprei essa empresa e durou 4 anos. O legal é que foi bem o tempo que a gente ficou lá, né? Foi, a gente saiu lá, depois já vieram. Não, eu lembro que a gente ia no Jardim 2, na inovação, e começou o primeiro ano no IEP, que era IEP Júnior, onde era a renovação. E aí depois que a gente veio pra cá. Eu lembro que os meus pequenos falavam assim, eu sou todo IEP, eu quero ir pro IEP. Era a vontade de vir pra cá. Era IEP Júnior e IEP Grande. IEP Grande. E aí depois, como não teve acordo em questão de compra do espaço lá, eu resolvi trazer para um outro espaço, que era condomíniozinho aqui do lado, para ir fazendo infantil. Você lembra mais ou menos qual que era a sua equipe de professores logo quando abriu? Eu lembro da equipe de professores, eu lembro dos alunos, eu lembro de tudo. Hoje eu sou nome dos alunos, enfim. Quem dava aula na época comigo na secretaria foi Milena, né, continua até hoje. Do sexto ao nono, então eu tinha Cláudia, língua portuguesa, sexto e sétimo, e Cristiane, oitavo e nono, que estão até hoje. Em matemática eu tinha Benedito, Hermano, no sexto e sétimo, está até hoje, e José Newton, excelente professor de matemática, hoje ele trabalha no município, oitavo e nono ano. Tinha de inglês Manuela, né, que ano passado foi embora. E de ciências era Pamela, foi embora também, foi embora sim da escola, esse ano, hoje no Prado. De educação física, Luizinho, já começou aqui com a gente desde o primeiro ano. De artes na época era Cláudia, ainda. E de história era Carla, não sei se vocês chegaram a ter aula com Carla Lima. Hoje ela mora em Goiás, mora em Goiás.
E qual matéria que faltando aí? Deixa eu ver. Porque eram essas matérias básicas, né? Depois, quando entrou os pequenos, a gente colocou música, veio a professora Você Bibi. você dava aula na época? No primeiro ano, sim, esqueci de geografia. No primeiro ano eu dei aula. Gente, no primeiro ano foi um desafio. Eu falo assim que a gente tem que passar pelo processo. Porque, como eu tenho formação na pedagogia, fiz a formação também na geografia, e no primeiro ano era pouco aluno para sustentar a estrutura da escola. Porque além de pagar os funcionários, tinha a questão dos impostos e tinha o parcelamento da obra, né, de parte da obra. Então, assim, o custo era muito alto. E aí eu não tinha como contratar mais um professor para a equipe. Aí na limpeza quem começou foi Cici. Era só ela, que era só um turno. E aí eu dei aula de geografia, então eu dava aula, eu era diretora e coordenadora. Porque eu não tinha como pagar um coordenador pedagógico e nem um professor. Vocês imaginam o que é uma pessoa multifacetada? Era eu naquele momento. Ainda mais você que é toda enérgica, não Não, consegue eu não parar. parava em minuto, era aquela agitação. E durante o outro horário de trabalho, eu trabalhava na creche, na renovação, coordenando. Na creche, que era do município, eu pedi licença, sem vencimento, pedi primeiro licença prêmio, que eu tinha direito, que eu tinha já mais de 5 anos de concurso. Depois pedi licença prêmio, sem vencimento, por 2 anos, e aí depois eu abri mão do concurso e entreguei meu concurso. Porque eu vi que realmente não tinha como mais voltar. Mas também depois dessa parte você já sabia que isso aqui tinha dado certo. Pois é, eu pensei, em 2 anos eu vou saber se vai dar certo ou não. Se eu visse que não daria certo, eu voltava para trás. Você esperava que a escola ia tomar essa proporção? Porque, por exemplo, não são só alunos do Prado que estudam aqui, tem gente de iniciativa que vem de fora. Isso eu fico muito feliz, realmente. Você esperava? Não, a ideia inicial era atender a demanda do Prado. Depois que a gente começou a pensar em ensino médio, aí eu falei assim, nossa, de repente é uma oportunidade boa para o pessoal de Alcobaça, por ser 20 quilômetros só e tal. E aí a gente fez uma ação lá, inclusive, de divulgação. Os professores foram comigo, eu tive uma colega na faculdade, Fátima, né, uma colega na faculdade de geografia, ela tem uma pousada em Alcobaça, Fernanda, eu coloco o espaço à disposição, nós montamos lá meio que um stand, levamos material, batemos um papo uma tarde inteira lá. Vários pais perguntaram e realmente no outono teve aluno de lá. Mas até então começou vindo carro pequeno, né? Mas hoje vem já um micro-ondas, já veio micro-ondas, e Cumuru já vem carro de manhã, de tarde. Falando em professor, assim, como é que você escolhe os seus professores? Qual é o seu critério? É formação? É como eles dão aula? Porque a gente vê que, às vezes, não é o cara que tem mais formação que sabe mesmo dar aula. Tem que ser o professor que sabe dar aula que consegue. E a gente consegue ver nos professores do IEP que, além de, obviamente, terem uma formação incrível, a grande maioria também dá uma aula muito didática, muito fácil de aprender. Que eu, como aluna, assim, como aluna, eu realmente gosto muito do ensino da escola. Olha só, quando eu comecei, lógico, a gente tem acesso, né, aos currículos de todos, eu tenho muito currículo, o pessoal procura muito, recebo muito currículo por e-mail, currículos inclusive muito bons. Só que assim, eu não gosto de mexer muito na equipe. Se eu ver que está dando certo, eu continuo. É porque hoje você entra em todas as questões aí de encargos trabalhistas e tal, tocar por causa da rescisão. É uma dor de cabeça para quem empreende no Brasil, realmente não é fácil, é muito difícil. Então eu procuro manter aqui. Para sair é porque aconteceu algo grave, ou no caso de alguns que saíram, que a pessoa precisou sair e pediu, mas eu não sou muito de trocar. Eu sou muito assim, e inclusive quando alguém está com algum problema, alguma coisa, o que eu puder ajudar, porque todos nós somos humanos, né? Então eu tenho problemas, o professor tem problema, o aluno tem problema, a gente fica aqui tentando lidar com esse emocional, vocês bem sabem que às vezes todo dia tem alguma questão de algum aluno, não está bem, né? Então assim, a gente também é ser humano e a gente procura olhar todos esses lados. Mas no primeiro momento entrou a formação e por já conhecer a prática pedagógica. Por exemplo, na época eu trouxe algumas pessoas que já trabalhavam comigo, eu já coordenava a escola. E por ter passado na coordenação pedagógica de várias escolas do município, por ter coordenado a Secretaria de Educação, eu já sabia quem eram os bons professores, então eu saí falando, fulano, tal, o pessoal elogia, vou chamar. Aí eu sei escolher mesmo. A gente viu que os 2 nossos professores que entrou no ensino médio, não tem nem o que falar deles. Ótimos professores, o Beto e a Riane. E é muito difícil achar, viu, gente, nessas áreas. Principalmente em Pra química, substituir, igual assim, o desafio para substituir, por exemplo, o Panda. Estava aqui desde o início, que domina muito, né? Assim, eu falei, meu Deus, foi uma luta conseguir, porque hoje né, a Riane já está empreendendo em outro setor, mas eu falei, não, vou voltar. Não são muitas aulas, dá para, né? E Beto, nossa, foi maravilhoso, foi uma chave, realmente a gente estava precisando de uma pessoa na área. E eu falo assim sempre, isso a gente aprende lá
no Objetivo, quando a gente faz curso, nós já fomos várias vezes para São Paulo, né? Antes da pandemia eu tirava sempre alguns da equipe para ir para São Paulo, para saber como é que funciona lá. Os cursos são muito bacanas e a gente consegue interagir com o Brasil inteiro. E é muito legal saber como é que cada um está indo, né? E por ser de interior, às vezes a gente consegue ir além do módulo do Objetivo, que a metodologia do Objetivo é uma metodologia que realmente facilita o ensino. Então eles vêm desde a educação infantil com essa metodologia ativa e vêm trabalhando numa crescente que o aluno chega bem crítico, participativo, podendo se expressar da melhor maneira possível, enfim. Então é todo um trabalho. E aí quando às vezes tem pais que falam assim, Fernanda, quando meu filho estiver maior, lá para o 6º ano eu vou levar PIEP. Então, lá no ensino médio eu mando, amor, você leva logo no infantil, que é melhor. E já começa ali, porque às vezes o aluno alfabetizado de uma maneira tradicional não vai encarar isso aqui muito bem. Esse ano a gente fez algumas dinâmicas, vira e mexe a gente faz isso, com alguns pais de primeiro, de segundo, de terceiro, gente de atividades de matemática, né, Carol, que é a professora de oficina multidisciplinar, que tem, dá aula, né, para o terceiro ano, fez algumas dinâmicas para falar, gente, como vocês não chegam a esse resultado? Porque às vezes é um cálculo absurdo, mas aí conta patinha, conta bandejinha e divide não sei o quê, e eles vão aprendendo noções, né, de multiplicação, de divisão, sem precisar ir direto para o algoritmo, para a enfim. Então, essa metodologia, ela tem uma gradação, ela vai ampliando. E quando chega no 6º ano, que o módulo já vai apertando, vai ficando mais complexo, ele vai meio que como uma espiral. Então, por exemplo, na geografia, ele já entra um pouco dos elementos químicos da tabela periódica, o aluno já vai visualizando isso. Ou seja, não deixa para soltar a bomba lá no 9º e no 1º ano. Então, ele vai um sistema bom, porque ele vai e volta. A gente vê do 1º ano, coisa que a gente vê no 2º, a gente vê no 2º, coisa que a gente vê no 3º e vice-versa. Então a gente faz o ciclo, né? E a gente nunca vai esquecer. A ideia é essa. Então. Entrando nessa questão assim, mais do ensino médio, como que foi essa questão daquele baque de que do nada o ensino médio entraria no novo ensino médio, que teria mais carga horária? Você sabe que esse baque pra gente não foi tão baque. Quando falaram assim, a lei saiu, o novo ensino médio, o IEP sempre trabalhou com a carga horária maior que o ensino médio. Desde a primeira turma, que começou em 2013 e se formou em 2015, a gente já tinha aulas à tarde. Porque eu falei, não, esse ensino só pela manhã não vai atender, vamos acrescentar. Então a gente já conseguiu acrescentar aulas de matemática, português, todos a gente acrescentou no horário 2. Mas na época só da formação geral básica. Quando veio a proposta, e detalhe, foram 2 baques, porque foi em meio à pandemia que começou isso, e a gente já estava naquele processo que foi um caos, né, de pandemia. E aí falou assim, Fernanda, nós estamos escolhendo algumas escolas piloto do Objetivo para fazer um novo ensino médio. E a gente acha que você vai dar conta do processo, porque você já tem essa estrutura dos alunos irem para a escola em outro horário, 2 vezes por semana. A gente chegou a estar 3 vezes. A primeira turma era... Eles falaram assim, esses não estão com vida boa, só 2 tardes, a gente era 3. Isso aqui eu falei, calma, gente, calma, não tem nem espaço físico mais físico. Mas a gente chegou a fazer assim, em 3 dias à tarde, mas assim não tinha sexto horário, então a gente conseguia fazer 3 dias. E aí, a gente aumentou muito a aula de redação, né? Conseguimos colocar um outro professor com um olhar de correção do Enem, que eu acho que deu também um gás bacana para esse up, né? Muito bom. Então, e tudo é experiência, né? O Cristiano faz todo aquele trabalho, né? Que começa lá com as professoras dos alunos menores, aí a Helena vai consolidando ali, 4º, 5º, daqui a pouco chega a Cláudia, e depois o Cristiano já vem no 9º nesse ritmo do... O bom é que o Felipe, o professor de redação, né, ele além de colocar o que Cristiane passa na aula, ele ainda mostra como ele direciona o que você escreveu, aí é mais fácil. Qual é o erro? O que você tem que melhorar? O que você pode aprimorar de que você... E às vezes é uma olhada, então, porque como ele já foi corretor do Enem por 6 anos, então tem uma experiência muito grande, e ele rapidamente, em poucos minutos, ele tem um olhar e ele é bem extenso do texto. Detalhes. E aí vocês conseguem, se eu der uma correçãozinha aqui, eu já vou melhorar minha nota. Isso é muito importante. E aí, finalizando a questão do novo ensino médio, aí quando propuseram que tinha que ampliar a carga horária, eu só fiz encaixar as disciplinas, né, que o Objetivo sinalizou com itinerários formativos, e aí a gente só foi ajustando de acordo com a nossa carga horária. E uma outra coisa que o novo ensino médio permitiu foi a questão dos 20% da carga horária em EAD. Então isso foi permitido, porque era permitido só para o ensino superior. E com essa demanda do novo ensino médio, eles fizeram isso. Ainda mais se tratando já, entrando a pandemia, então veio muito a calhar essa questão de se normalizar o EAD. Só que
Hoje a gente tem um EAD lá no portal, o aluno que entrar, ele vai ter EAD de filosofia, de sociologia, e algumas aulas específicas de química, de língua portuguesa, tal. Eu sei que são 6 horas aula, que daria, né? Para fazer em EAD, mas eu nunca fiz. Eu sempre quis trazer, porque imagina, gente, hoje vocês sem Giane, que vocês conseguem ver a escola sem Giane, em sociologia e filosofia, não existe. Então, em nenhum momento eu aceitei a proposta de deixar essas matérias em EAD. Eu falei, não tem como, impossível, imagine. 2 matérias importantíssimas, e aí quando casa com a história, emenda tudo. A prova do Enem hoje é uma mistura dessas áreas de conhecimento. Você pega uma questão, né, hoje de ciências humanas, mistura história, geografia, sociologia, filosofia, e às vezes você não sabe nem o que é, porque ela está ali passando por várias áreas do conhecimento. E Giane é uma professora incrível, porque além dela pegar a história, filosofia e sociologia, ela consegue deixar a gente imerso no que ela está falando, realmente prestar atenção. E até quando a gente não está prestando tanta atenção, os resumos, as coisas que ela escreve no quadro, as coisas que ela passa pra gente depois, só de a gente olhar para o que está escrito, a gente já consegue puxar o assunto, porque ela consegue resumir de uma forma muito precisa, sabe? Eu gosto muito desse livro. Então, é bem nessa escolha de professores que a gente estava falando mesmo. Às vezes não é nem sobre o quanto de graduação que ela tem, sim como ela consegue colocar o método dela em prática. Sim, com certeza. Infelizmente, hoje a gente tem muito ensino superior, né? Abriu muitas instituições, tem muitas instituições EAD de nome, assim, muito bacana, mas nem todas atendem mesmo a demanda. E às vezes acaba sendo só um número, o aluno é só um número, né? Pós-graduação, aí vai fazendo tudo, mas assim, a experiência de sala de aula eu digo que não é para todo mundo. Eu falo que tem um pouco de vocação, as pessoas não gostam muito de usar esse termo, porque falam que o professor não pode ser por vocação. Porque antigamente se achava isso, e achava assim, a mulher que tem vocação para ser aquela professorinha e tal, e depois isso foi mudando. Não, mais do que uma vocação, mas eu acho que tem muita gente que parece que nasceu para aquilo. Tem gente que não bate muito com a função, não é para todo mundo não, a função de educar. E o que bate muito na tecla, quando a gente vai no objetivo, eles falam assim, hoje o aluno sabe muito, porque ele tem acesso a tudo. Conhecimento na palma da mão, você explicando ou não, você vai ter acesso ao conhecimento. Agora, o professor tem que saber mais. Então eles batem na tecla, o professor tem que ser estudioso, o professor tem que ser preparado, o professor tem que correr atrás. O professor não tem que pode gostar esperar. de estudar. Sim, né? tem que gostar de estudar. Então assim, hoje as pessoas falam assim, mas para que você está fazendo mais um curso? Gente, hoje, para o que eu faço, não precisaria mais fazer mais pós, mais MBA, mais não sei o quê, mas eu estou fazendo outro agora. Eu vivo fazendo, por quê? Porque a gente precisa se atualizar. O mundo não para. Se está todo mundo avançando, eu vou ficar para trás? Nunca precisei, nunca precisei. Eu tenho que estar por dentro de tudo também, então eu gosto de estudar e assim, me relaxa. Às vezes até lá em casa é uma confusão, porque o médico fala assim, você está estressado, você tem que relaxar, vai para a praia, vai caminhar. Eu caminho uma vez, outra, não dá para mim. Aí meu marido fala assim, bora ali, bora para a praia, bora andar de não sei o que. Eu falei, eu não, quero ler um livro, para mim isso é relaxa, porque eu gosto de estudar. Então assim, é importante sim, você ter pessoas que gostam de estudar. Porque o professor não vai parar nunca de estudar, não tem jeito. E por mais que a IA, né, chegou aí com tudo, por mais que as tecnologias avancem, eu acho que o professor ainda é insubstituível. E nessa questão também do terceiro ano em específico, ainda mais agora, nesse final de ano, reta final do Enem, tem a questão do aulão, né, do Enem, você também dá aula, como é que funciona o aulão? Menino, eu vou falar uma coisa para você. Eu sou professora, eu estou diretora. Mas o que eu gosto mesmo é de dar aula. Gente, eu adoro acompanhar as aulas de campo. Agora mesmo no Ouro Preto, eu vou dar. Eu bombei lá no Ouro Preto, eu queria dar aula, porque eu gosto. Porque quem gosta de conversar, gosta. A gente nunca teve aula. E aí com você, todo né? ano, assim, eu faço questão de fazer uma aula no aulão do Enem para matar a saudade. De vez em quando eu entro em alguma aula que o pessoal me chama aí de geografia de quinto ano, de E a gente nunca teve aula com você, né? Nunca. Mas todos os alunos que Kátia, passaram pelo marca uma terceiro aula aí ano, pra gente. todos os alunos que passaram pelo terceiro ano e tiveram essa questão do aluno do Enem, tiveram uma aula especial com a diretora. Eu sempre faço. Todos elogiam. Então, É bom demais, eu me divido. divido. Realmente, a gente não vê nenhum tempo passar. Eu queria voltar um pouco no tema do EAD em si, mas é para pensar um pouquinho sobre como você lida com a questão da saúde mental dos alunos, porque se você for reparar, muita gente
acaba dormindo na aula, se fica preso, ou às vezes isso nem é porque está cansado, e sim porque só não está aguentando, está desgastado, entendeu? Eu queria saber como você coloca dinâmicas diferentes na escola para lidar com isso dos alunos, entendeu? Hoje a gente não tem mais, né, assim, o EAD propriamente dito. Vocês têm acesso pelo portal do Objetivo, lá aquelas aulas, vocês assistam o tempo que vocês quiserem. Porém, quando a gente teve que implementar, porque a gente não teve opção, né, se não o EAD, realmente foi desafiador. Por quê? Começou assim, a gente preocupado em cumprir, primeiro, os primeiros dias, lógico, a gente não tinha nem estrutura, né, em EAD, quando surgiu a pandemia, do dia para o outro a gente suspendeu a aula num dia, no outro dia eu vim sozinha para a escola, eu confesso que foram os piores dias da minha vida, que eu fiquei assim, uns 15 a 20 dias trabalhando sozinha. Eu vinha, abria a escola pelo fundo, entrava na secretaria só para o sistema que a gente usava de notas na época, que era o notebook, eles tinham uma aba que a gente poderia inserir atividade. Então os professores estavam todo mundo com medo. Ele não sabia, a pandemia, a televisão noticiando aquele monte de coisa, a gente ficou tudo desorientado. Então eu falei assim, não, todo mundo fica em casa, vocês me mandam o planejamento, tipo assim, na disciplina tal, série tal, eu quero essa atividade, leitura disso e disso. Os alunos do sexto ao nono ensino médio já tinham as videoaulas do conteúdo online. Então já tinha ali o grosso dos conteúdos. Só que os pequenos tinham uma aula ou outra, o infantil não tinha nada. Você imagina aí, da noite pro dia, você não tem acesso à criança. A criança precisa de movimento, da parte psicomotora. Então, em menos de um mês, eu perdi quase todos os alunos do infantil, perdi muitos alunos do Fundo 1 e os maiores ficaram segurando. Então, eu falei assim, no primeiro momento, eu vou postar. Então, eu vinha com esse objetivo de postar as aulas. Eu vinha de manhã, postava do Fundo 2 médio. Vinha à tarde, postava mais alguma coisa, só postando. Para os alunos, os professores mandavam o link das videoaulas, ou do Objetivo, ou de algum outro guia estudante, ou algum outro lugar, para eles terem acesso àquela explicação, porque naquele primeiro momento não tinha ainda webcam, aí eu fui encomendar tudo isso. E na época, lógico, nós estamos no capitalismo, lei da oferta e da procura, os preços subiram e muito. Então o que eu fiz? Passou um tempo, falei, não, agora a gente vai ter que começar a dar a aula mesmo, né? E aí eu desci os computadores do laboratório, coloquei nas salas e aí a gente começou a fazer esse trabalho de comprar o webcam. Aí os professores começaram a trabalhar em casa, né, dando aula em casa, num horário menor, porque a questão da saúde mental, né, já começou a ser colocada em discussão, ninguém falava muito disso, mas em todos os jornais as pessoas falavam assim, as crianças estão estressadas, os alunos estão estressados, as pessoas estão todo mundo estressado no home office. E aí discutiu-se no meio acadêmico de que não poderia ficar 4 horas e meia em frente a uma tela. Então a gente teve que condensar, não sei se vocês lembram que não tinham 5 horários, 6 no dia, então a gente tinha que fazer menos aulas. No primeiro momento, isso, mais condensado, porque ele não aguentava ficar esse tempo todo. Então era super, super cansativo. E depois que nós conseguimos comprar, que chegou tudo, né? Fone, webcam, essa parte toda de estrutura tecnológica, aí sim que eu falei assim, não, chega em casa, estava todo mundo muito desmotivado, falei, vamos voltar para a escola. Então quando deu o recesso, a pandemia foi em março, deu recesso no meio do ano, a gente já voltou para a escola, o professor dando aula aqui. Então aí começou, a gente falando agora, parece que a gente está vendo uma luz no fim do túnel. As pessoas falam, não, só faz você tomar um banho, botar uma roupa, se arrumar e sair de casa, mesmo que seja de máscara e tal, e entrava em sala, como se fosse na aula, então entrava no 6º ano, só para tela, os alunos em casa, saía e dava aula no outro turno e a gente fazia o rodízio. No outro ano já estruturou melhor, já consegui comprar, no primeiro momento a gente começou a usar o Meet e o Zoom, aquele gratuito, então encerrava em 40 minutos e tal. Depois não, eu comprei pelos Estados Unidos mesmo, comprei em $2.000, tá? Na época, só para fazer as experiências Zoom, então foi muito gasto, gente. Foi um período que as pessoas falam assim, nossa, mas por que a mensalidade vai ser o mesmo valor se não tem custo? Mas ninguém tem noção de quanto custava. Por exemplo, eu falei assim, vamos reabrir a escola, foi um outro embaixo. Não sei se vocês sabem, foi a primeira escola do Brasil a abrir, a funcionar presencialmente. Porque eu tive a oportunidade de conversar com o presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, a FENEP, e ele falou assim, eu mandei um link histórico assim, estamos abrindo hoje, né, de julho. E ele falou assim, mas você tem como provar? Porque tem uma escola do Amazonas que falou que está abrindo também. Só que até agora não mandou imagem. Eu falei, prontamente, já mandei logo. Foto, vídeo, aquele produto que eu comprei com borrifado, não sei o que e tal. Ele falou assim, não, então oficialmente a sua escola é a primeira a abrir no Brasil. E foi uma loucura na época, a gente abriu dois dias, assim,
Depois o governador entrou em contato. Sim. Imagina, né? O Rui Costa, o Fábio Vilas Boas, o secretário de saúde da Bahia, mandando e-mail para mim. Em 2 dias eles ficaram sabendo e aí decretou lockdown. No 3º dia a gente parou com tudo. E eu falei, não acredito, gente, eu gastei tipo 700 e poucos reais num termômetro, que era para medir a distância, porque ele podia usar aquele. Eu gastei no produto de limpeza, no frasco, era quase 600 reais no frasco, no produto de limpeza, para borrifar, então assim, foi um investimento muito alto e eu não pude usar, porque eu usei 2 dias. E investi tudo que tinha jeito. Eu falei, vamos voltar pro EAD. Então tinha dia que eu chorava, menina, eu chorava porque assim, tinha umas atividades infantil que às vezes os professores gravavam, não tinha essa questão da aula ao vivo ainda. Só os maiores tinham. Você deve olhar porque Mel era do infantil. E o Luizinho fazia uma atividade lá corporal. Aí soltava um videozinho no grupo. Outro professor soltava tal atividade. Aí eles faziam e postavam. Gente, teve um dia que eu chorei. Eu cheguei com a cara inchada, né, cara? Eu falei, gente, o que aconteceu? Você só... Falei, Carlão, olha que gracinha. A mãe falou assim, Fernanda, meu filho botou o uniforme. E falou, não, se é para fazer atividade da escola, eu tenho que estar uniformizado. Gente, eu achei tão lindo aquilo, eu chorei, ele hoje está no 5º ano, colega de maravilhoso. E aí ele fez aquela atividade de Luizinho todo uniformizado e marcou a escola. Aí começou essa questão de marcar, de repostar. Eu acho que isso começou a dar um gás pra gente, porque a gente ficava assim, meu Deus, tem um aluno no fim do túnel, pelo amor de Deus, era desesperador. Né? E a gente foi criando estratégias, fizemos aula drive aqui na porta, fininhos, para eles terem acesso. No São João, não sei se vocês lembram, a gente fez um arraiá solidário, porque aí entrou a crise também financeira, entrou assim, questão de muitas famílias precisando, né, de alimento. Então, como a gente já tem essa tradição de arrecadação de cestas básicas nos anos todos e tal, nessa parte solidária, eu falei, gente, vamos fazer um arraiá drive, o pessoal trazia os alimentos, todo mundo de máscara, eu falei, não pode aglomerar. Então, vinda dos carros, descia um carro, 2, 3, aí dançava um pouquinho, tinha uma fogueirinha, e comia pipoquinha e ia embora. Mas assim, só o fato de sair de casa, botar uma roupa, tirar foto e tal, então já dava esse gás. Dia das crianças, eu lembro assim, eu falei, meu Deus do céu, a gente precisa de encontrar essas crianças em algum momento. E aí foi uma surpresa, a gente conseguiu visitar 115 crianças, que eram todos os nossos alunos que estavam no momento, porque como a gente perdeu muito aluno infantil, então infantil até o 5º ano, e eu lembro de a gente ter ido em todas as casas do Prado, mas não era só Prado, nós fomos em uma roça aqui perto, que tinha 2 alunos, que moravam no sítio. Fomos na Guaratiba, que tinha alunos lá, e fomos em Alcobaça, que tinha um aluno de Alcobaça. E eu fui em todas as casas, de manhã e de tarde. A gente começou 7 e pouca da manhã, terminamos 8 da noite. Eu levei uma lembrança para cada aluno. No outro dia eu não levantava da cama de dor na lombar, porque eu tinha uma hernia de disco. De tanto sair do carro e voltar, fazer o mesmo movimento o dia inteiro. Né? Mas nós visitamos 115 casas no dia só para fazer um flash de máscara para as crianças dizer, nós estamos aqui, tá? Então foi muito bacana, o pessoal do Objetivo amou a estação. Ela falou, Fernanda, infelizmente aqui não tem como a gente fazer o que você faz aí, né? Uma drive, uma aula drive e tal, porque como é que você para uma Avenida Paulista na escola Objetivo? Não tem como fazer isso. Né? Realmente. Mas o que a gente pôde criar, a gente criou. Essa sua rotina é bem pesada, né? A gente já está chegando aqui para a parte final do nosso episódio. Você tem alguma consideração sobre isso tudo aqui? A gente preparou isso tudo com muito carinho aqui para você. Só agradecer, né, gente? Agradecer o convite. Eu gosto sempre de ter um trecho de uma poesia que fala assim, quem vai na frente abre caminhos, cai no buraco, pisa em espinhos, né? Mas planta flores, né? Para favorecer quem vem atrás. Eu acho que vocês estão plantando. E tudo é difícil, né, gente? Quando a gente começa, quando eu comecei foi difícil, quando vocês começaram com a ideia foi difícil, mas a gente tem que começar. E aí tem um ditado, antes feito do que perfeito. Se a gente for buscar sempre a perfeição para fazer nossas coisas, nós não vamos sair do lugar, não vamos sair nunca da zona de conforto. Então a gente tem que, vou fazer, vou encarar e quem quiser que fale. E outra, não se preocupar com o que vão dizer, tá certo? Porque às vezes aquela pessoa que está ali para te criticar, ela em nenhum momento, ela teve uma ideia, teve uma ação, teve uma atitude de fazer algo. Então, assim, você não, vou fazer do meu jeito e as coisas vão fluindo, né? A gente também agradece bastante por toda a estrutura que você forneceu. E foi bacana, né? Que a gente foi lá visitar a TV, conhecendo. A gente conheceu lá, muito bom. Agradecemos bastante também por tudo isso que você preparou aqui pra gente. E o que é bom é que a ideia foi dessa turma e vai ficar esse legado para a escola, né? Porque todas as outras turmas podem dar prosseguimento, né, ao podcast Papo Reto. Eu acho que aí o legado da turma de vocês vai ser esse. Então é isso, agradecemos a sua participação e também agradecemos a todos os que estão assistindo a gente agora. Estão assistindo aí, muito obrigado. Obrigada, até a próxima. Até a próxima.